Olá, meus amigos. A gente vai conversar um pouquinho nessa web aula a respeito da situação problema, né? E dos assuntos relacionados à aula 2.2 e principalmente a atividade que vocês têm até sexta, 27/3 para nos entregar, né? Para me enviar por e-mail. Então, lá no livro, né, ele toca num ponto muito crítico que é estoque, né? E a gente vai bater um papinho hoje a respeito do estoque. E vocês têm uma situação problema. O que seria essa situação problema? É um case que vocês vão ter que trabalhar soluções. Nesse case, ele trata da Laticínios, né? Empresa Laticínios Leiteira Salomé, instalada em Guaxupé, Minas Gerais. E vocês vão ter que achar alternativas porque ela quer expandir as suas operações na América do Sul. Então, ela quer montar centros de distribuição, que é chamado CD, né? Então, vocês vão desenvolver aí as respostas para esse desafio, né? E aí, no sentido da situação problema, vocês vão ler um pouquinho mais, né? Devem acompanhar essa situação problema, porque ao longo dessas aulas aí que a gente não tiver ainda aula presencial, nós vamos estar trabalhando vários aspectos dessa empresa e é uma maneira de vocês aplicarem os conhecimentos em sala de aula. Então, deem uma olhada na atividade, verifica aí o desafio, né? Ela visa exportação, então tem vários aspectos importantes. Primeiro ponto, qual o produto que ela trabalha, né? Nunca se esqueça de analisar primeiro qual o produto que a empresa trabalha, tá? E aí em cima desse produto você trabalha na solução logística, né? Quais são as perguntas que vão ser formuladas, né? Quais fatores devem ser considerados em relação à localização e ao espaço físico? Então, o que vocês devem considerar aí para essa empresa de laticínio na questão de localização, né? Onde ela deve se localizar, onde que é mais fácil ela se localizar em virtude aí dessa nova empreitada, desse novo desafio, né? E ao espaço físico, qual a capacidade que vocês acham que deve ter esse espaço físico, né? Então, lembrando que para um armazém, o que é mais importante? O mais importante é o pé direito, a altura, não é muito comprimento não, e sim altura, tá? Que tipo de layout deve ser considerado? Layout é a disposição do espaço, né? Dos processos, né? Que tipo de layout? Sempre a doca que você recebe mercadoria não pode ser a mesma que você expede, né? Que você libera. Então, uma doca para receber e uma doca para expedir. Para quem não sabe o que é doca, é aquela porta de entrada ou aquele local apropriado para encostar o caminhão, carregar, descarregar, né? No armazém você nunca deve carregar, descarregar nem dentro do armazém, muito menos no estacionamento ou na rua. Isso tem que acontecer na doca, tá? Quais elementos do armazém devem ser considerados? Então, que elementos você deve considerar para montar esse armazém, né? Quais os pontos que você entende que são importantes quando eu vou montar um armazém, né? E explique de forma detalhada o que deve ser analisado. O que você vai precisar analisar, principalmente, para montar um CD, um armazém, um almoxarifado, né? E aí ele está falando que o processo vai ser grande, então provavelmente um centro de distribuição. Essa atividade, até o dia 27/3, podem fazer em um Word e colocar o nome, o CPF e me mandar por e-mail, tá bom? Agora, falando um pouco do conteúdo, né, o que a gente vai falar, ou o que a web aula fala, é sobre armazém, né? A dinâmica de um armazém, como ele deve ser, né? De cara eu já falo, o que mais importa é o pé direito. Você pode ver na foto aí que a altura é mais importante do que o comprimento. O comprimento, o que é necessário são os corredores onde passam as empilhadeiras, né, as paleteiras, os equipamentos de movimentação. Mas para uma dinâmica de armazém, a parte mais importante
é o pé direito, né? Isso quando o armazém compreende várias mercadorias. Então, para cada fluxo tem um tipo de armazém. Quando você trabalha o cross-docking, por exemplo, que é a técnica transit point, que é a técnica de não armazenar e sim reposição constante, essas mercadorias normalmente ficam no chão próximo da doca. Lógico, num porta-pallet, ou melhor, num pallet, mas não no porta-pallet. Geralmente elas ficam próximo da doca, né? Os armazéns que têm uma estocagem, né, que estoca as mercadorias por algum período, ele já tem estruturas maiores. Hoje a gente tem os atacados, né? Os atacados hoje são uma febre relacionada a isso. Dentro de um atacado, você tem essas estruturas aí e geralmente você passa com o seu carrinho lá, com a família, para comprar um determinado produto e eles dispõem dessa estrutura, que é uma estrutura, diria que perigosa, né? Porque é uma estrutura frágil e que é para ser movimentada com empilhadeira, com equipamentos apropriados, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desses aspectos aí. Com relação à armazenagem, né, a gente tem essa relação dentro da casa da gente, né? O que eu vou comprar, quando eu vou comprar, devo estocar alimentos, né? A gente tem um ponto muito importante quando fala de alimento, que é a perecibilidade, shelf life, que é o tempo de vida, né? Mercadorias com tempo de vida, com validade, elas não devem ser estocadas por um longo período, a menos que eu tenha condições apropriadas para isso. Mas mesmo assim, a validade é um limitante para esse tipo de produto, né? Então deve-se analisar a necessidade de comprar em grande quantidade, se vai ser consumido, né? A gente vê as promoções de mercado aí, quando trabalham com leite em preço super atrativo, é porque vai vencer naquela semana e você vai ter que tomar 12 caixas de leite. E se ele já está para vencer, e esse é um produto que tem um shelf life considerável, né? Às vezes de 2 meses ou um mês, alguma coisa assim. Se ele já está para vencer, então ele já está no estoque há um bom tempo, né? Tudo isso é importante para se considerar. E é uma grande briga a questão de estoque. Estoque é dinheiro parado, dinheiro perdido, que você poderia estar aplicando no mercado. Aí eu tenho nessa relação a principal relação de Balu, né? Balu é o principal autor de logística, né? A principal referência e quem todo profissional deveria seguir, né? Existem 4 razões básicas para a armazenagem. Então, quais são as razões? Primeira, redução do custo de transporte e produção, né? A partir do momento que eu tenho esse item no meu estoque, eu reduzo a necessidade de transporte, que hoje é o principal custo que se tem nas empresas, e produção, quer dizer, não para a minha linha de produção se eu tenho estoque, né? Nessa relação é importante citar estoque médio, estoque mínimo, né? Estoque máximo já é perigoso, né? Então você tem um estoque para atender a sua demanda de produção. Próximo, coordenação de suprimentos e demanda. O que é o descontrole maior muitas vezes os suprimentos, o comprador ele acaba comprando a menos ou a mais, e essa relação é muito importante, principalmente na questão de marketing, né? Você vê os carros que são produzidos aí em larga escala, que acabam não sendo comercializados e tem promoção. A necessidade de produção exige que muitas vezes você tenha um certo estoque, né? Eu já trabalhei em algumas empresas essas que tinham peças que eram produzidas em outro país, né? Europa, por exemplo, que não é fácil de se comprar, então a gente sempre trazia um pouquinho de estoque, né, para abastecer, e aí fazia as médias, né, de estoque mínimo, de estoque médio, né, para atender a demanda. E por último, considerações de marketing, né? O trabalho de marketing é muito importante, porque ele vende. Se aquele produto está vendendo,
eu vou aumentar o estoque, né? A gente vê hoje modelos de carro aí sendo produzidos em larga escala e modelos saindo do mercado. Então, justamente por causa da quantidade de venda, e aí essa estocagem ela caracteriza em virtude da aceitação. Então, muitos carros acabam saindo preto, branco, porque ainda são pontos de interrogação. A partir do momento que o marketing sedimenta, quando esse produto é aceito, ele começa a ser produzido em outras cores e outras escalas, né? Então, segundo o Balu, essa relação ela é muito importante, né? Quando eu falo do transporte e produção, é a compensação, é a manutenção de estoque em locais estratégicos, diminuindo o custo, né? Então, se eu colocar o meu CD num local estratégico, eu trabalho essa questão de diminuir custo, né? A Embraer faz muito bem isso aqui na nossa região, com vários fornecedores atendendo muito próximo. Então ela divide aí o processo com esses fornecedores. Quando eu falo na coordenação de suprimentos, garantir o atendimento da demanda por meio da disponibilidade de suprimentos. Então, se eu tenho o item em estoque, eu facilito o processo, né? Hoje está acontecendo uma febre aí de empresas que deixam o seu estoque mínimo, o seu estoque médio, justamente para surpreender o cliente ou de itens necessários, né? Hoje em dia a gente está vivendo aí essa pandemia, esse problema terrível, e hoje o mercado, principalmente a farmácia que tem álcool e gel, está se saindo melhor, né, em virtude da necessidade. Então, muito poucos estocam, mas quem tem o produto no momento da demanda, ele acaba tendo mais lucro. Próximo, necessidade de produção. Então, alguns produtos específicos, exemplo do queijo, vinho, bebidas alcoólicas, requerem um período de maturação e envelhecimento, o que ocasiona a necessidade de armazenamento durante o processo, né? Por exemplo, tem insumos da cerveja, como lúpulo, né? que vem de outros países da Europa e que precisam do seu abastecimento. Então, tem itens que são produzidos e levam um tempo para chegar no mercado. E na consideração de marketing, busca melhorar a disponibilidade do produto no mercado, deixando mais próximo do consumidor. Uma estratégia de logística e marketing ou trade marketing, né, que são as ações do ponto de venda para deixar o produto mais atrativo para o cliente. Tudo bem? Dito isso, né, a gente encerra aí algumas considerações e aí o objetivo nosso é avançar para a prática. Então eu gostaria que vocês resolvessem um problema da empresa de laticínios e até sexta-feira vocês mandassem por e-mail e para que a gente possa continuar conversando, tá bom? Leiam o livro, dão uma olhada na web aula e quem precisar de alguma ajuda, estou à disposição. Muito obrigado.